Fala, galerinha esperta! E aí? Tudo tranquilão, suave na nave, só na manha do Jabuti, meu amigo Carlinhos. E aí, meu patrão? Ô, louco, meu amigo. Você tá muito elegante hoje. Ô, louco. Gostou? Tá. Dá mais um blazer de boa e a bota de boiadeiro, olha só. Olha aí. Você vai para Brasília? Para Brasília, exatamente. Daqui para cima vai para Brasília, daqui para baixo vai para roça. Vai para Juquira, né? Pô, para Juquira é forte. É isso aí, galera. Olha, já começou assim, é uma brincadeira, bom, né? Descontrair. É verdade. Mas o nosso assunto hoje é um assunto interessante, novamente, e está relacionado diretamente à vida dos nossos queridos alunos. O importante é salientar, Jorginho, que é um assunto que está relacionado à vivência deles lá, Isso. onde eles estão, onde eles estiverem, os nossos alunos, mas também a gente vai trazer algumas coisas novas para eles, porque Rondônia, apesar de ser um território, uma área geográfica antiga, e mais recente tornou-se um estado e está caminhando para situações novas, como você trouxe a questão da ferrovia, que é uma tendência. Né? Mas não é somente essa questão de ferrovia, mas também temos outras situações que Rondônia pode ganhar, né? E para poder continuar esse crescimento, porque Rondônia já está no cenário nacional e até internacional, como a gente falou, na questão da piscicultura, mas ela precisa levar a outras áreas. Perfeito. E, inclusive, como você falou, né, que nós já estamos nesse cenário, e a tendência é que este cenário se torne cada vez mais intenso. Nós estejamos no topo em relação a alguns cenários agrícolas e da agropecuária a nível de Brasil. Exatamente. É isso? Inclusive, só para a informação, acredito que muitos dos nossos alunos devem ter, que moram ali na região central do estado, deve ter visitado a Rondônia Rural Show. Se você comparar os primeiros anos da feira, o crescimento econômico dela foi tremendo. Tanto que aqui hoje ela é chamada de Rondônia Rural Show internacional. Internacional, exatamente. Vários países aqui ao redor de Rondônia vêm para cá, porque a gente tem, além de ter, em essência, nosso berço ele é agrícola, nós temos essa tendência, nós temos a evolução ao longo do tempo, que inclusive não tem como falar disso sem falar da história, é isso? De pessoas que vieram de vários lugares e eles foram os pilares desse crescimento que a gente tem hoje. Sim. São os pais dos nossos alunos, são os avós dos nossos alunos, são os bisavós dos nossos alunos. E os nossos alunos agora têm a ver com o futuro. Exatamente, tem a ver com o futuro. Porque... Que é, inclusive, por isso que a mediação está aqui, para ajudar ele, para ele se tornar cada vez mais capacitado e qualificado para estar ainda nesse cenário rural, só de uma forma muito mais tecnológica. Perfeito. Isso é uma tendência, né? É uma Carlinhos? tendência. Aula de Geografia de Rondônia na área com vocês, Jorginho e Carlinhos, aula 21.1. Já começou. Já começamos, né? Então, olha só o que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre o agronegócio, nós vamos falar sobre a pecuária e nós vamos falar sobre a biopirataria. Essa biopirataria tão polêmica, não é isso? É um tema atual. É um tema antigo, que daqui a pouco o Carlinhos vai falar sobre isso, né, Carlinhos? Exato. E, assim, um detalhe interessante, né? A gente fala de agronegócio, agrobusiness. Agribusiness, em inglês, né? É uma tendência que o Estado já vem evoluindo, pelo menos nos últimos 5 anos. Esse agronegócio vem abocanhando e vem ganhando espaço, inclusive já desponta como o principal setor da nossa economia. E esse agronegócio, os investidores estrangeiros vêm a Rondônia para deixar seus milhões e milhões de dólares de investimento e, claro, futuramente eles querem ter o lucro, né? Então o agronegócio vem ganhando muita força nesses últimos anos. Lembrando, né, que esse agronegócio ele tem uma participação pública e privada, ou seja, não é só a questão privada, é a questão pública também, porque através de incentivos governamentais, fiscais, etc., que nós vimos que há muito tempo acontece, desde lá do ciclo agrícola, lá na década de 70, 80, obviamente que
tiveram alguns momentos que foram políticas públicas equivocadas, mas o governo, a instância pública sempre vai estar presente na evolução e no desenvolvimento regional de algum estado. Perfeito. Vamos lá ver algumas situações. Agronegócio, ele continua dando saltos importantes rumo à expansão da economia rondoniense, como a carne, a soja, o milho, o leite, o café, o peixe, registraram crescimentos anuais significativos. O estado conta ainda com o cultivo de outros produtos, com a produção do cacau, do urucum, uma vasta produção leiteira, que impulsiona o estado no cenário nacional do agronegócio. Olha só que interessante sobre isso aí. A gente desponta como um fator importante do agronegócio, a gente citou que a carne nossa, que é produzida, abatida e vai para outros países, árabes, europeu. Então, a nossa carne é uma carne de qualidade, porque para poder exportar, passa para uma inspeção intensa para poder ser liberada essa carne. Até porque o Estado, como você falou na aula anterior, o Estado precisa estar livre de uma doença chamada de febre aftosa, que é uma doença que ataca os animais, os bovinos, e causa mortalidade. Então, para poder exportar essa carne, tem que ser livre da febre aftosa. Então, por isso que a nossa carne é uma carne tipo exportação. Tipo exportação. E, inclusive, já que você tocou nesse assunto, chega aí com a gente, diretor, vamos lá. Então, acontece ainda de isso ser o Brasil levar isso tão a sério, o estado de Rondônia levar tão a sério, que as divisas com a Bolívia, a Secretaria de Agricultura daqui, né, e o IDARON, atravessam a fronteira e vacinam o gado boliviano, para a gente não ter problema aqui. Exatamente. Para você ver, porque o estado boliviano, o país, né, Bolívia, que é ao lado, é um país muito mais pobre que o Brasil. Então, sai muito mais barato a gente atravessar a fronteira e vacinar o gado da Bolívia do que eles adoecerem o nosso gado e a gente não conseguir exportar para todos esses países que o Carlinhos falou. Estados Unidos, França, Espanha, Itália, países árabes, China, Rússia. Inclusive, Jorginho, os frigoríficos espalhados aqui por praticamente quase todos os municípios têm, os maiores municípios têm frigoríficos. Então, esses frigoríficos são inspecionados primeiro pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, aí vem o governo estadual para poder ter o selo de qualidade. E isso vai diretamente na carne, porque os investidores, quando vêm aqui, eles observam tudo. As instalações, a qualidade da carne, tanto que só exemplificando, para os países árabes, o jeito de abater o boi é uma forma diferente, porque tem a questão cultural deles. Então, o estado de Rondônia vende carne para países aí, né? E que essa exportação ela é importante porque é dinheiro entrando no caixa rondoniense, quando eu digo caixa para a economia. Exatamente. E parte desse dinheiro, ele volta em forma de reinvestimento. Por isso que a gente tem no campo hoje de Rondônia um nível considerável já de tecnologia implementada. Tanto que a nossa pecuária, antigamente que era uma chamada de pecuária extensiva, onde o gado era criado solto, livre, leve e solto no pasto, hoje já está passando para a pecuária intensiva, que é aquele gado criado em confinamento, em um curto espaço, e a engorda é muito rápida, porque utiliza tecnologia para poder ter esse gado gordo para o abate e exportar essa carne. E sem falar, né, Carlinhos, que sempre está ao lado do produtor rural, sempre o governo, né, a iniciativa pública e a privada. A privada é o agronegócio em si. Mas sempre tem a questão do governo apoiando, tem a questão dos bancos que financiam, né, parte das safras de Rondônia. E por que fazem isso? Porque vê que tem retorno. Tem retorno. O rondoniense, né, nós, como é que é o nome? Como é que fala o hino de Rondônia? Nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos, né? Então, nós temos nas oficinas, nas escolas, nós temos uma produtividade muito intensa.
nós somos realmente um estado que está alavancando a nível nacional. E esse retrato da economia do agro retrata muito bem das feiras. Temos muitas feiras agropecuárias, lá em Ariquemes temos a Expoare, lá em Ji-Paraná temos a Expojipa, né? Tem a de Cacoal, tem a de Vilhena. Aqui Porto Velho voltou, né? Porque passou um tempo parado, mas voltou recente. As feiras agropecuárias mostram exatamente essa tendência agrícola que o estado de Rondônia possui. E você falou dessa que está tendo, né, lá no centro de Rondônia, não é isso? A Rondônia Rural Show. A Rondônia Rural Show, que ela é internacional. Ou seja, equipamentos aparecem ali de alto nível, alta tecnologia, coisa de primeiro mundo, e que os produtores aqui da nossa região compram. Perfeito. Né? Não é isso? E comprando um equipamento desse, aumenta a produtividade, obviamente que aumenta também as toneladas exportadas mundo afora. Perfeito. Meu diretor, vamos lá na tela? O crescimento de Rondônia, olha só, alcançou em 2019 4,5%, enquanto o Brasil atingiu 1,1%, superando longe a média nacional. Ou seja, olha só o crescimento de Rondônia. Está acima da média nacional, comparado no ano de 2019. O campo garantiu em torno de 7,7 bilhões, sendo a segunda maior receita da região norte no agronegócio, perdendo somente para o estado do Pará, que somou 14,4 bilhões. Olha só essa pujança que o estado de Rondônia está tendo, né? Que é um crescimento do agronegócio, crescimento agrícola. Isso gera muita coisa, porque o aluno cria aí, o aluno tem que pensar, está criando aí 100 cabeças, 1.000 cabeças de gado, 10.000 cabeças de gado. Mas lembra que, ao mesmo tempo que está tendo investimento, isso aí vai ter um retorno mais à frente. Porque o produtor está vendendo, o investidor está injetando dinheiro e o governo do estado também está arrecadando, porque tem os impostos que eles arrecadam, e esses impostos podem se tornar, voltar através de estradas, de incentivos fiscais, de incentivos financeiros também para o produtor do agronegócio. Perfeito. A cultura de soja no estado está presente, né, em 348 mil hectares em 2019, e atingiu uma produção de 1.233.000 toneladas. A produtividade média em Rondônia é de 3.541 quilos, né, 3 toneladas e meia, né, por hectare, variando positivamente em 6,5% comparando com a safra passada. Então, olha só, mais uma notícia interessante, ou seja, a safra só tem crescido, não é isso? E é aquilo que você falou em aulas passadas, Carlinhos. A soja, né, tem lugares que, inclusive, estão deixando de produzir a carne, né? né? Ou seja, está substituindo a pecuária pela plantação de soja. Até porque o maior consumidor, aliás, o maior comprador de soja de Rondônia são os chineses. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, o estado de Rondônia é o maior produtor de soja da região norte. Hoje a soja é a principal cultura que movimenta a economia, representando 13% do valor bruto da produção. É um fato consolidado. Não é futuro, já é consolidado, Jorginho. Isso aí. Olha só, é a principal cultura da economia do estado, né? Então, é uma tendência. A pesquisa da produção agrícola chamada de PAN, que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que a soja já está presente em 35 dos 52 municípios de Rondônia, sendo que os maiores produtores é Corumbiara, com em torno de 147 mil toneladas, Vilhena, com 142 mil toneladas, Pimenteiras do Oeste, com 133 mil toneladas, e seguidos por municípios do Cone Sul, que é Cerejeira, Chupinguaia e Cabixi. Os nossos alunos aí do Cone Sul, de Vilhena e região, toda essa região do Cone Sul é a região produtora de soja, o maior produtor de soja do estado de Rondônia, todo o Cone Sul ali do estado, pegando Vilhena, Colorado, Pimenteiras, Cerejeiras, Chupinguaia, Cabixi, Corumbiara. Toda essa região do Cone Sul é
possui grandes lavouras de soja. Nas 2 últimas safras, a exportação de soja superou os 411 milhões de dólares, com a venda de mais de 3 milhões de toneladas. E para onde que vai essa soja? Olha só, né? Olha só que gráfico interessante. Nós temos de verde o ano de 2019 e amarelo 2020. Então, 2019 a gente tem ali nos Países Baixos, ali na Holanda, não é isso? A produção. Só que a comparação que a gente tem de 2019 para 2020 é que a gente tem aí um acréscimo, né, de 24% para 42%. Nós temos também, exportamos essa soja para a Espanha, Turquia, Um decréscimo, México. nesse caso aqui, é um decréscimo. 42 para 24, né? Esse de 2019, 42, caiu para 24. Isso, exato. Então, 2019, nos Países Baixos, teve essa queda. No entanto, a gente pode ver que tem outros lugares, como o México, teve um incremento, né, de 6% para 14%. Na Turquia, que é ali numa região já da Europa, né, indo para a Ásia. Certo. A Espanha. Então, o único lugar que nós tivemos um decréscimo foi os Países E Baixos. um destaque vem a China, que vem aumentando. Estava em 2% em 2019, saltou para 11% em 2020. 2023 já está beirando mais de 20%. Exatamente. E, Carlinhos, interessante que você falou, que em aulas passadas, inclusive, vou até mudar aqui a cor, nós falamos na aula de trilhas que esse aqui, ó, é um grande parceiro, é o maior parceiro comercial do Brasil hoje. Tá? Então, a tendência disso aqui é aumentar para os chineses. Eles têm lá uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. Então, eles também precisam que a gente forneça muita matéria-prima. Se acontecer aquela ferrovia que está projetada, esse cenário aqui vai se tornar mais próximo ainda com a China. Não é isso? O tanto que é que os investidores chineses estão arrendando grandes áreas no estado de Rondônia para essa produção, porque é uma produção que, podemos dizer assim, 100% da soja rondoniense é para exportação, porque ela é base da alimentação de algumas espécies de animais, principalmente lá na China, no caso dos porcos, né? O milho em Rondônia, olha essa animação aí para o nosso aluno interagir. O milho em Rondônia também temos uma produção bastante considerável. Inclusive, a região do Cone Sul é uma região produtora, uma das maiores regiões produtoras de milho, onde nós colhemos entre a safra 2019 e 2020, 954 mil toneladas de milho, sendo Rondônia o segundo maior produtor da região norte. E o cereal, para Rondônia, é o segundo produto agrícola com maior valor bruto de produção. E os principais municípios, como eu já falei, são os municípios do Cone Sul. Vilhena, Corumbiara, Cerejeira, Chupinguaia, são os maiores produtores de milho do estado de Rondônia. Sendo Vilhena, né, o maior produtor de milho do estado. Aí você observa o crescimento, o gráfico de crescimento da produção de milho, né, entre os anos 2015 a 2019. Percebo que as toneladas de da produção de milho vem aumentando, né, sendo que em 2019 o crescimento foi em torno de 25%. Tá? Então é bastante considerável. Nossa produção de algodão, tá, é uma produção também que entra no contexto de produtos agrícolas produzidos dentro do estado de Rondônia, tá? E o maior produtor de algodão também é o município de Vilhena. E essa produção, né, o plantio do algodão vai para onde? Para a China e para o Uruguai. Sendo que essa exportação é feita ou vai pela BR-364 até o Porto de Santos. E na realidade é o contrário, né? Soja vem pela BR-364 para Porto Velho e daqui é descarregada nas barcaças e pega a hidrovia do Madeira até chegar em Itacoatiara. Já o algodão é o contrário, ele desce a BR-364 até
o Porto de Santos para poder levar esse algodão para a China e para o Uruguai. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que pesa mais? Uma tonelada de ferro ou uma tonelada de algodão? O algodão. O algodão? É. Ele pesa mais? Pesa mais. Isso aí são pegadinhos feitos lá na questão de raciocínio lógico com a Lucy e com o Maurício. Eles perguntam para o aluno o que pesa mais. São bem, olha o meu diretor ali respondendo, é o mesmo peso. Muito bem, estão falando que é uma tonelada, vai ter muito mais algodão em volume, né? Mas será a mesma tonelada de um quadrado, às vezes só de 2 metros quadrados ali, cúbicos de ferro, que já vai dessas 2 toneladas. Mas é só uma brincadeirinha básica. Para distrair. Distrair um pouquinho, né? E eles relembrarem raciocínio lógico, né? Sim. Então, para eles não caírem em pegadinha como essa, assim, um teste, né, que às vezes acontece aí de raciocínio lógico, é a mesma coisa. Falou-se 1 tonelada, o que vai mudar é só o volume. O volume, perfeito. E olha só então, professor, então a gente tem aí também surgindo o algodão no nosso estado, não é isso? Certo. Então, e onde essa produção de algodão vai para São Paulo, né? O estado de São Paulo para exportar a partir do Porto de Santos, né? E de lá vai para o país nosso amigo vizinho Uruguai e também para a China também. O nosso café, como falamos na aula anterior, é um café bastante nutritivo, Muita qualidade, né? Tem muita qualidade, apesar de nós não estarmos entre o maior produtor, que é Minas, mas temos um café de excelente qualidade e esse café é produzido em Ariquemes, em Rolim de Moura, em São Miguel do Guaporé, no Cone Sul ali de Rondônia, que é Vilhena, Cacoal, tanto é que Cacoal era considerada a capital do café, né? Por isso que esse nome, Cacoal também, café e cacau. Né? Então, o café ele é um produto que em 2015 estava com 79 mil hectares, foram destinados somente para a cafeicultura e produziu mais de 84 mil toneladas só em 2019. E em 2019 foram 61 mil hectares, que passou de 137 mil toneladas, Jorginho. E aí vocês observam os maiores produtores de café. São Miguel, Cacoal, Alta Floresta, né? São Miguel com 37 mil, Cacoal com 16 mil, Alta Floresta com 15 mil, acompanhados de Pimenteiras do Oeste, que é outro município. Que é o único, Pimenteira foi o único que não tem esse tipo de produção. Tipo assim, é incipiente. Geralmente, os produtores, né, que tem lá em Pimenteiras, essa produção é para subsistência. Sim. Isso não é para venda, para faz aqueles... Abastecer o mercado nacional ou o mercado local, interno, né? Verdade. Local. Perfeito. Vamos lá para a próxima produção? Abacaxi, olha aí. Eu tenho uma pergunta para te fazer de novo. Você gosta que alguém coloque um abacaxi na sua mão? Fala logo, responde, sim ou não? Não. Eu gosto, porque eu vou descascar ele e vou comer. Tô nem aí. Tu sabia que lá na terra que eu tô... Não, o diretor tá rindo, né? Gostou, diretor, né? Não, eu quero me dar um abacaxi na minha mão para você ver. Lá na minha chácara eu planto abacaxi e um outro... Pronto, então trago e coloque na minha mão. Só quando tiver, né? Só quando tiver. E outro detalhe, tem um parente do abacaxi que aqui na Amazônia a gente chama o ananá. Ananás, né? Ananá. Ananá. Que é o parente do abacaxi. A diferença é que ele não... A planta não tem espinho, né, do ananá. O abacaxi já tem. Então, o abacaxi, ó, a gente tem uma substancialmente produção ali em Cujubim, Cacoal, Rolim de Moura. Já o cacau, principalmente lá em Ouro Preto do Oeste, Buritis e Ariquemes. E já a cana-de-açúcar está presente em Santa Luzia do Oeste, Cabixi e Cerejeiras. Todos esses municípios citados em relação a esses produtos agrícolas também são os maiores produtores daqui de Rondônia. Outras lavouras em Rondônia. Feijão vai ter lá em Alto Alegre, dos Parecis, Alta Floresta e Cacoal. Já tomate, a gente vai ter principalmente em Vilhena, Cerejeiras e Espigão do Oeste. Urucum, nós vamos ter em Costa Marques, Seringueiras, São Francisco, do Guaporé e Cabixi. Sendo que urucum, né? Aquele produto, né, que é vermelhinho, bota ali para secar, tal, depois esfarela o bichinho, mistura ali e tal, com uma farinha bem fininha, aí vira
uma iguaria que a gente vai misturar com macarrão, né? No frango. Olha aí. Para ficar temperadinho, aquela cor vermelhinha. Eu acho que a gente vai fazer uma eletiva de culinária com você. Com você que vai... eu vou fazer mesmo, porque você vai ensinar nós a fazer o mousse de cupuaçu. Eu ainda estou esperando esse mousse, não estou nem aí. Vamos lá, olha só, outros produtos. Mandioca, Porto Velho é o maior produtor de mandioca. Conhecido como Rondônia. macaxeira, né? Não, amazonicamente é uma macaxeira? Não, tem diferença. Tem diferença? Qual é a diferença, Jorginho, da mandioca da macaxeira? A macaxeira, ela tem um talo roxo e só faz... A gente pode comer ela cozida. Já a mandioca, não. A mandioca, ela é venenosa, tem que tirar o líquido dela. Inclusive, ela só serve para fazer farinha. Então tem essa diferença. Aí o pessoal pensa que é a mesma coisa, e não é. Também chama-se mandioca braba, né? É isso? O meu diretor aqui está falando que o que tem a coroa, mas não é rei, tem escama, mas não é peixe, é o abacaxi. Tudo bem. Então, olha só. Outro grande produtor de mandioca é Pimenteiras, Jaru e Machadinho do Oeste. Já a banana são os maiores produtores. Buritis, Jorge Teixeira, o município de Jorge Teixeira, Porto Velho. A menor produção de banana foi identificada em Vilhena. Mas, claro, Vilhena ali vai ser um polo de plantação de soja. De soja. Não é isso? Nós vimos também a questão que Vilhena se destaca na plantação de algodão. Então, tem outras culturas na região de Vilhena. Até porque a banana precisa de um solo mais apropriado para desenvolver, enriquecido. E a região de Vilhena, como é uma região que já está no Cerrado brasileiro, então o solo já é um pouco mais pobre e que precisa de trabalhar a questão de enriquecimento, colocar mais nutrientes para que possa desenvolver as plantações. Beleza. No entanto, o Estado ainda tem pela frente muitos gargalos. Gargalos, entendam como sendo, metaforicamente, né, um gargalo, são obstáculos. É isso? Entre eles, a BR-364, que tanto nós já falamos de BR-364, em trilhas, em aulas que falamos da história e da importância dela, né, Carlinhos? E, Carlinhos, tu quer falar com os alunos, né? É porque a gente está falando aqui de trilhas, né? E o nosso aluno, ele é o nosso aluno do primeiro ano. Isso, né? ele vai ver isso lá no Ele terceiro. ainda vai ver, porque estamos falando de um componente curricular que é do segundo e do terceiro ano. Mas só para vocês terem uma ideia, alunos aí do primeiro ano, por que nós estamos falando da BR? Que a BR, apesar de ser uma das vias de transporte, né, de pessoas e mercadorias, ela é um meio de levar essa produção. Né? Ela é o único meio de saída dessa produção que o nosso agricultor, o nosso produtor rural, né, produz lá na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara, na sua área rural e utiliza a BR-364 no modal chamado transporte rodoviário. Né? E essa BR-364, que foi iniciada a sua pavimentação na década de 80, ela tem os seus problemas, como, por exemplo, a gente cita a questão do fluxo, o grande fluxo de carretas. Por ter um grande fluxo, claro que nós vamos ter muitos acidentes trágicos, infelizmente. Isso aí ocorre nas estradas brasileiras e aqui não é diferente. Nós vamos ter também... Vai ter o problema de muito buraco também, né? A questão da manutenção. Carreta, aí não vai ter essa manutenção como deveria ter. Né? E por isso que o transporte rodoviário torna-se um transporte caro para o nosso produtor, porque é o meio dele levar essa produção a outras cidades do estado. Aí acabam agregando o valor no produto de todo que chama-se custo Brasil. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E aí acaba a gente pagando o preço. O consumidor final. Porque tem que, como você já falou em aula passada, tem que pagar o pneu, tem que pagar o motorista, tem que pagar o frete, o óleo diesel. Então acaba se tornando o produto um pouco mais caro do que se fosse uma ferrovia. Perfeito. O pneu do trem não fura. Não. Então, a manutenção é bem mais barata do que uma rodovia, um caminhão. Não é isso? Então, vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá. O governo federal promete duplicar e ampliar alguns trechos da BR-364. Isso aí já é uma tendência, já existe até um projeto já dessa duplicação. E, claro, quando falamos de duplicação, vai surgir os pedágios, né? Que é uma outra forma também de tentar melhorar essa viabilidade. Na agricultura, nós também destacamos
os nossos irmãos, os povos indígenas, Isso. né, que também Produzem café, produzem algo para a nossa economia, principalmente café, né? E aí vocês observam, né, um dos personagens importantes, né, do Suruís, né, o Luan, que é uma das tribos, eu estou falando uma das tribos, que tem outras, Isso. né, que trabalham no desse setor chamado agricultura. Isso. Então, são comunidades indígenas que estão entrando nessa área e produzindo um café de altíssima qualidade. Que, inclusive, como diz aqui na reportagem, ó, produzem para exportar para a Suíça, por exemplo. Perfeito. Na pecuária rondoniense, nós destacamos... O bovino, né? Já foi falado, né, que é a produção bovina, né? É. Mas os municípios que apresentam o maior quantitativo... Antes, a gente tem que dizer que nós somos o 6º maior, né? Do país, Do cara, país. Né? Então, isso é considerável, Bastante considerável. Então, os municípios que apresentam o maior quantitativo de cabeças de gado... Isso é muito importante. Vamos dar uma parada do tempo, porque nós temos Porto Velho como sendo o maior plantel de cabeça de gado. Olha só, vamos dar essa notícia para o aluno, porque muitas vezes nossos queridos alunos têm a ideia que às vezes as pessoas passam, né, de geração em geração pensando que aqui é só contra-cheque. Não é isso? Uhum. A cidade do contra-cheque. E olha onde tem a maior quantidade de cabeça de gado. Embora Criação, tenha né? as maiores festas agropecuárias estão pelo interior de Rondônia. Não é isso? Aqui também temos a Expovel, mas as do interior são muito, muito bonitas também. É porque no interior, além da produção da pecuária, tem também a agricultura. Isso, agricultura. Então, as feiras agropecuárias são mais chamativas e intensas por causa que ela é diversificada na questão, porque chama-se agropecuária. Isso. Já Porto Velho é diferente. Nós temos só a pecuária. Apesar de termos ainda determinados tipos de produtos sendo produzidos, mas a pecuária se destaca. Com um grande quantitativo e considerável quantitativo de cabeças de gado. Então, anota isso aí, hein? Isso é muito importante, Carlinhos, que isso aí pode vir até em concurso. Sim. Onde é que tem mais gado em Rondônia? Nunca o aluno vai pensar que é Porto Velho. Vai pensar que aqui é a maior quantidade populacional, aqui é a cidade do contra-cheque, mas também tem a maior quantidade de cabeça de gado, pessoas criando gado em Rondônia. Anote aí. Vamos lá no quadro, meu diretor? Depois segue Nova Mamoré com 730 mil cabeças, Jaru com 517 mil, Buritis com 516 mil e Ariquemes com 477 mil cabeças de gado. Essa pecuária... Agora o leite. Né? A pecuária de leite, certo? Aí a gente cita a bacia leiteira aqui, ó, entre Jaru e Ouro Preto do Oeste de Paraná, é considerada a bacia leiteira, tá? Mas os maiores produtores de leite no estado de Rondônia destacam-se Machadinho, com 81 milhões de litros, Jaru, com 78 milhões de litros, Ouro Preto do Oeste, com 67 milhões de litros, Nova Mamoré, com 63 milhões de litros e Porto Velho, com 53 milhões de litros, né, de leite. Nosso rebanho bovino, com mais de 14 milhões de cabeças, dispensa qualquer comentário, né? Uma vez que o estado já ocupa a 6ª posição no ranking nacional, né, de estados exportadores de carne. Como a gente já falou, isso aí é bom salientar, né? Essa questão dos países árabes, né? O Egito, né? Nós também temos os países asiáticos, como Hong Kong, o Chile, né? Um parceiro econômico brasileiro, né? Os Emirados Árabes, destacando também como os principais importadores da nossa carne, 75%. Então quer dizer que sai inclusive para a África, né? No Egito. Né? Egito. Então a gente tem que lembrar que nossa presença da nossa exportação está em vários lugares do mundo. Perfeito. É isso? Destacamos também a questão de que 75% dessa carne vai para outros países, isso, né? Ou seja, é para exportação, 75% do que a gente produz. Beleza? Outro destaque interessante é a biopirataria. Professor, o que é biopirataria, professor? É levar produtos nativos da nossa região e tentar patentear em países estrangeiros, né, Jorginho? Uhum.
Então, essa biopirataria já ocorre há muitos anos. Inclusive, nós temos já registro lá no ciclo da borracha das sementes seringueiras que foram levadas pelos ingleses lá para a Malásia, né? Isso é biopirataria. É isso aí. E mais recente, nós temos a questão do açaí. Exatamente, Né, cupuaçu. Do cupuaçu, produtos típicos da Amazônia. Que os japoneses patentearam. Olha só, já pensou o Japão produzindo açaí? Ele não sabe nem subir no pé de açaí. O diretor rindo. Imagina o japonês subindo no pé de açaí. Imagina. Então, a biopirataria é isso. E ocorre muito, porque como a nossa fronteira, a nossa área é muito grande... É isso aí, dificulta a fiscalização. Dificulta a fiscalização. Então, fica fácil, né? Os estrangeiros para fazer essa biopirataria. Vêm aqui, observa e leva. E, às vezes, muitas das vezes, de forma até ilegal, por causa as fronteiras são muito grandes. Então, eles levam essa matéria-prima da Amazônia para os países de origem e lá tentam ludibriar nós, brasileiros, né? É isso aí. E aí tem um combate, né? Que para tentar coibir essa biopirataria, a Polícia Federal possui delegacias especializadas de crimes ambientais nas 27 unidades federativas e promove ações juntamente com o IBAMA. Vamos ver alguns exemplos de combate à biopirataria no Brasil. O IBAMA, né, ele atuou, né, várias empresas estrangeiras por usarem recursos nativos ilegalmente. Mais de 88 milhões de multas foram aplicadas nessas empresas, principalmente empresas de cosméticos, né, que utilizam produtos típicos da Amazônia. Como copaíba, andiroba. Exatamente. É isso? São produtos que essas empresas pegam aqui, transformam para vender no mercado, mas são produtos nativos da região amazônica. Temos o projeto Drake, palavra nova para o nosso aluno, né? Drake. Ela foi criada pela Polícia Federal para combater a biopirataria, para evitar o furto da biodiversidade do país. Inclusive, Jorginho, nós estamos falando de biopirataria, mas também temos a questão não somente das plantas, temos animais. Com certeza. Muitas pessoas compram espécies de animais da Amazônia e que saem de forma ilegal. Então, de vez em quando aparece uma reportagem, alguns sendo presos por causa dessa biopirataria. E os bichinhos sofrem, né? Sofrem, né? E às vezes até morrem, né? Com fome, com sede. É um maltrato muito grande. Então, olha só, aí onde é que a Polícia Federal faz essas ações aí de fiscalização? Nos aeroportos, principalmente para reprimir, né, os criminosos, e também faz campanhas educativas com cartazes, entregando folheto para as pessoas. Beleza, então, e aí, conservação? Qual é o futuro da floresta se a gente precisa mantê-la, né? Para que a gente vai querer acabar com aquilo que a gente tem de melhor? Para que a gente nós brasileiros vamos querer ficar trocando nossos verdes por dólares, né? Então, tem um custo muito mais alto ambiental do que financeiro. Certo. É isso? Então, galera, tínhamos para esse momento, não é isso? Exatamente. Essa aula aí tranquilona, só na manhã do Jabuti, não é isso? O que tu acha? Foi tranquila? No macio. Suave na nave? Suave na nave. Então, daqui a pouco a gente volta para o resumão. Tchau. Tchau, tchau.